o Flamengo decidiu que não vai mais ficar apenas observando o mercado. A diretoria rubro-negra se movimenta nos bastidores para atender a um pedido direto do técnico Felipe Luiz, reforçar o elenco ainda nesta janela de transferências. E não é só isso. A movimentação acontece justamente às vésperas de um confronto decisivo e com uma tabela do Campeonato Brasileiro que traz cada vez mais pressão para quem quer brigar pelo título. Tem jogador sendo observado, tem posição com alerta ligado e tem até possível convocação que pode complicar a vida do time. A verdade é que o Flamengo sabe que precisa agir rápido. A última rodada do Brasileirão, que terminou com um empate entre Cruzeiro e Mirassol, acabou beneficiando diretamente o Flamengo, que ampliou a vantagem na liderança. O time mineiro até saiu na frente logo no comecinho, com um gol do Caio Jorge aos 3 minutos, mas o Mirassol foi para cima, pressionou, buscou o empate e por pouco não virou. Esse resultado foi excelente para o rubro-negro, que agora está com 5 pontos de vantagem para o Cruzeiro e vê a tabela ficar cada vez mais favorável, mesmo ainda tendo um jogo a menos. Hoje, o Flamengo lidera com 43 pontos. O Palmeiras, que também tem um jogo a menos, aparece em segundo com 39. O Cruzeiro agora é o terceiro com 38. Mais abaixo vem Bahia, Botafogo, Mirassol, São Paulo, Fluminense, Bragantino, Ceará. Enfim, a briga pelo G4 está intensa, mas o Flamengo tem conseguido manter a regularidade. Só que essa liderança não deixa ninguém confortável. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade. E é por isso que, mesmo após ter feito 4 contratações em um curto espaço de tempo, Carrascal, Saul, Samuel Lino e Emerson Royal, o Flamengo segue atento ao mercado. Felipe Luiz sabe que os desafios que estão por vir exigem mais opções no elenco. E a prioridade agora é clara, um zagueiro. Hoje, o time tem jogado basicamente com Léo Pereira e Léo Ortiz, que vêm sendo exigidos ao extremo em meio a uma maratona de partidas. O risco de lesão ou até mesmo de desgaste excessivo é real, e o alerta já foi ligado dentro do clube. O problema é que contratar um zagueiro no Brasil neste momento é extremamente complicado. A maioria dos defensores que estão em destaque no país já disputaram mais de 7 partidas no Brasileirão, o que automaticamente os impede de atuar por outro clube na mesma competição. Isso limita demais as opções. Com isso, o foco da diretoria se volta para o mercado internacional. A ideia é buscar um nome fora do Brasil que chegue pronto para assumir uma posição importante no elenco, principalmente se alguma convocação inesperada acontecer, e esse risco é real. Isso porque a pré-lista da seleção do Uruguai já foi divulgada e nela estão 4 jogadores do Flamengo: Arrascaeta, Matias Vina, De La Cruz e Guilhermo Varela. Os 4 foram chamados para a data FIFA que acontece a partir do dia 2 de setembro. E a tendência é que todos sejam confirmados na lista final. Essa convocação representa uma ausência importante para o Flamengo em um momento decisivo da temporada. E a preocupação não para por aí. Existe o temor de que o técnico da seleção brasileira também convoque jogadores do clube, o que pode afetar diretamente o sistema defensivo. Na última convocação, por exemplo, Léo Ortiz foi chamado. E se isso se repetir, o Flamengo pode perder seus 2 zagueiros titulares, além de outros nomes que já foram lembrados pela comissão técnica da seleção. E se a gente lembrar que o Brasil enfrenta a Bolívia em uma altitude absurda, de mais de 4.000 metros, fica ainda mais claro o motivo da preocupação. Um jogo como esse desgasta muitos atletas e compromete até o retorno deles para os compromissos com o clube. Ou seja, além do risco da convocação, tem o risco físico e o impacto direto na performance dos jogadores na volta. Felipe Luiz já deixou claro em conversas internas que, por enquanto, os garotos da base ainda não estão prontos para assumir a responsabilidade de uma zaga titular em jogos decisivos. O técnico valoriza muito a base, conhece a garotada e aposta no potencial, mas entende que é preciso reforçar o time com atletas prontos. A prioridade total agora é o zagueiro, mas a diretoria também avalia a contratação de um centroavante e de um goleiro. Tudo vai depender do desenrolar dos próximos dias e das oportunidades que surgirem no mercado. E como o Flamengo costuma ser muito discreto nessas situações, o nome do zagueiro que está sendo observado segue em sigilo absoluto. O clube já aprendeu que divulgar negociações antes da hora pode atrapalhar tudo.
Então a estratégia agora é trabalhar no silêncio e agir na hora certa. O prazo, no entanto, está ficando apertado. Restam menos de 2 semanas para o fechamento da janela e se quiser trazer alguém, o Flamengo precisa acelerar. Até porque essa não é uma contratação comum. É uma contratação estratégica, que pode determinar o sucesso ou o fracasso do time na reta final da temporada. Enquanto isso, o Maracanã se prepara para mais uma grande decisão. No próximo sábado, o estádio será palco da final do Mundial Sub-20 entre Flamengo e Barcelona. Sim, o time Sub-20 do rubro-negro vai disputar a final contra o gigante espanhol e a expectativa é de casa cheia. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos e a torcida promete empurrar a garotada rumo ao título. O técnico adversário, Belletti, já divulgou a lista de relacionados do time catalão e a preparação está intensa. Mas os jovens do Flamengo sabem da responsabilidade que têm e do quanto esse título pode representar para suas carreiras. Ser bicampeão mundial sub-20 vestindo a camisa do Flamengo, no Maracanã lotado, é o tipo de experiência que pode mudar a vida de um jogador. E é por isso que a mobilização é total. A diretoria quer fazer uma grande festa, o clube está preparando uma recepção de gala e a torcida promete fazer a sua parte. O que se espera é um clima de final mesmo, com a cara do Flamengo. É a chance da base mostrar sua força mais uma vez e de provar que o trabalho que vem sendo feito há anos no Ninho do Urubu está colhendo frutos importantes. Mas voltando ao profissional, o Flamengo também tem compromisso importante nesta semana. A equipe está em Porto Alegre para encarar o Internacional, em mais um daqueles jogos que podem mexer com a tabela. A cidade já respira o confronto. É difícil andar pelas ruas sem ouvir alguém comentando sobre o duelo. O ambiente é de decisão, e o técnico Felipe Luiz sabe que precisa de foco total. O time treinou na tarde desta terça-feira no CT do Grêmio, no último trabalho antes da partida. E a expectativa é de um jogo duro, como costuma ser nos confrontos entre Flamengo e Inter, ainda mais com o time gaúcho tentando se recuperar no campeonato. Com tantos desafios pela frente, o Flamengo sabe que não pode se acomodar. A liderança é importante, mas não garante nada. E com a maratona de jogos que vem por aí, só um elenco robusto vai conseguir aguentar o ritmo e manter o alto nível de performance. Por isso, a movimentação no mercado precisa ser assertiva. Não é hora de erro, nem de aposta. É hora de trazer reforços que cheguem para jogar, assumir responsabilidade e elevar o patamar do time em momentos decisivos. A diretoria sabe disso, Felipe Luiz mais ainda. E o torcedor espera que essas decisões sejam tomadas com inteligência e agilidade. Com o elenco que tem hoje, o Flamengo é forte. Mas com os reforços certos, pode ficar ainda mais competitivo e consolidar a liderança no Campeonato Brasileiro. A briga está aberta, e cada ponto pode fazer diferença. Por isso, a atenção com as convocações, com o desgaste dos jogadores e com o mercado precisa ser total. É um momento de planejamento e de execução. E se o clube conseguir agir com precisão nos próximos dias, o torcedor pode ter motivos de sobra para sonhar com uma temporada histórica. Enquanto os bastidores fervem com a expectativa por reforços, dentro de campo o Flamengo vive um momento decisivo. A liderança do Campeonato Brasileiro, embora consolidada, não permite respiro. Com o Palmeiras na cola e com um jogo a menos, qualquer tropeço pode custar caro. A tabela está afunilando, os adversários começam a se organizar melhor, e os jogos decisivos vão se acumulando. E nesse cenário, a importância de um elenco bem estruturado salta aos olhos. A comissão técnica, liderada por Felipe Luiz, já identificou os pontos de desgaste e os riscos que o clube pode enfrentar caso não haja reposição rápida e eficiente. Os olhos estão voltados para a defesa, setor que tem sido sobrecarregado. A dupla formada por Léo Ortiz e Léo Pereira tem dado conta do recado até aqui, mas o desgaste físico começa a se manifestar. São muitos jogos seguidos, viagens constantes e uma pressão enorme em cima dos dois. Quando se pensa em um calendário com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, é inevitável enxergar que só 2 nomes de confiança não são suficientes para segurar o tranco. A situação se agrava ainda mais com a possibilidade real de Léo Ortiz voltar a ser convocado para a seleção brasileira.
Isso deixaria o Flamengo com uma lacuna perigosa justamente na reta mais importante da temporada. Felipe Luís, por sua vez, tem sido firme em suas análises. Ele sabe que o clube precisa pensar grande. Não dá mais para contar com soluções improvisadas em momentos cruciais. O técnico já avaliou a base, testou nomes, conversou com o departamento de futebol, e embora veja futuro promissor em alguns jovens zagueiros, entende que nenhum deles está pronto para assumir protagonismo em partidas decisivas. Isso não é uma crítica, é apenas uma leitura realista de quem conhece bem os bastidores e sabe o peso que é vestir a camisa do Flamengo em mata-matas e decisões. O time precisa de experiência, de bagagem e de liderança dentro de campo. Por isso, a busca por um novo zagueiro ganhou prioridade máxima. O clube quer um nome que possa chegar, se adaptar rápido e assumir um papel relevante imediatamente. E para isso, precisa olhar para fora. A realidade do mercado brasileiro não favorece esse tipo de contratação agora. Como os principais zagueiros do país já atuaram por suas equipes em mais de 7 jogos do Brasileirão, eles ficam impedidos de jogar por outro clube na mesma competição. Isso restringe totalmente o leque de opções aqui dentro. O único caminho viável é buscar alguém que esteja atuando no exterior, de preferência em um mercado onde a temporada esteja em andamento, mas com jogadores disponíveis e prontos para se transferirem. E aí entra o fator sigilo. O Flamengo tem agido com cautela. Já entendeu que muitas vezes o vazamento de um nome pode colocar tudo a perder. Concorrência, inflação nos valores, pressão da torcida adversária, tudo isso entra em jogo quando uma negociação vaza antes da hora certa. Então, diferente de outras ocasiões, dessa vez o clube não quer dar pistas. A diretoria trabalha em silêncio e só pretende anunciar quando tudo estiver sacramentado. Essa abordagem mais discreta vem sendo adotada também porque o mercado está mais competitivo. Outros clubes também estão atentos e tentando se reforçar, então qualquer passo em falso pode comprometer toda a estratégia. Mas nem só de zagueiro vive o planejamento do Flamengo. A comissão técnica também vê com bons olhos a chegada de um novo goleiro. Mesmo com nomes consolidados no elenco, a ideia é aumentar a competitividade interna e se preparar para qualquer eventualidade. Um clube do tamanho do Flamengo não pode ficar vulnerável em uma posição tão estratégica. A ideia não é substituir ninguém, mas sim reforçar a posição com um nome que possa chegar, entender o ambiente e oferecer segurança sempre que for acionado. O perfil desejado é de um jogador experiente, com boa leitura de jogo e que aceite o desafio de brigar por posição em um dos elencos mais competitivos do continente. Além disso, a contratação de um atacante que atue como referência no ataque também está no radar. Felipe Luís quer opções que possam alterar o desenho tático da equipe durante os jogos. Um camisa 9 de ofício, que possa prender os zagueiros adversários, brigar dentro da área e dar mais profundidade ao time. Hoje, o Flamengo conta com atacantes de velocidade, bons no 1 contra 1 e com movimentação intensa, mas falta esse jogador de presença física, que imponha respeito no setor ofensivo e seja uma válvula de escape nos momentos em que a equipe precisa segurar a bola no campo de ataque ou buscar um jogo mais direto. Só que, diante das limitações da janela e da urgência da zaga, a diretoria já trabalha com a possibilidade de fechar apenas uma contratação neste momento. E se for para escolher, o zagueiro é prioridade total. Tudo o que vier além disso será considerado um bônus. A ideia é, primeiro, resolver a urgência da defesa e depois, se o tempo e as condições permitirem, buscar os outros 2 nomes. O fato é que o Flamengo não quer comprometer o planejamento financeiro nem sair gastando sem critério. As contratações feitas até aqui foram todas cirúrgicas, dentro de um padrão estabelecido. E a tendência é que essa linha seja mantida até o fim da janela. Enquanto isso, a torcida vive dias de ansiedade. Todo mundo quer saber quem será o novo nome, qual será o reforço de impacto, se vem algum jogador que possa mudar o patamar do elenco. Mas a diretoria prefere manter o pé no chão. O foco é trazer o jogador certo, não apenas contratar por contratar. A experiência dos últimos anos mostra que contratações mal planejadas acabam custando caro. Então, mesmo com a pressão externa, o clube mantém sua estratégia. O importante é acertar. E nesse sentido, o papel de Felipe Luís tem sido fundamental.
O treinador participa das conversas, analisa as opções e dá sua opinião com base no que conhece do grupo e do que precisa em campo. Não se trata apenas de trazer um bom jogador, mas de encontrar alguém que encaixe com a filosofia de jogo do time e com o perfil humano que o elenco precisa. Ao mesmo tempo, o calendário segue apertado. O próximo jogo é contra o Internacional, fora de casa, e a preparação está intensa. O Flamengo treinou nesta terça-feira no CT do Grêmio, aproveitando a estrutura local para ajustar os últimos detalhes antes do duelo. Felipe Luís priorizou trabalhos táticos, bolas paradas e jogadas específicas que podem ser chave na partida. O adversário vive momento de oscilação, mas é perigoso, principalmente jogando diante da sua torcida. O técnico rubro-negro sabe disso e quer evitar qualquer tipo de surpresa. A ordem é manter a concentração e repetir o padrão de desempenho que vem sendo mostrado nas últimas rodadas. É nesse contexto que a decisão de reforçar o elenco se torna ainda mais urgente. O Flamengo não pode correr o risco de perder peças fundamentais em uma fase tão importante. E com a possibilidade de convocações se concretizando, a diretoria já se antecipa. Na lista do Uruguai, como esperado, estão Arrascaeta, De La Cruz, Vina e Varela. Os 4 devem desfalcar o time durante a data FIFA de setembro. São jogadores importantes, que fazem diferença dentro de campo. A ausência deles impacta diretamente no desempenho coletivo. E aí entra de novo a importância de ter um elenco equilibrado, com peças capazes de manter o nível mesmo com as ausências. Outro fator que pesa é o desgaste. A temporada tem sido pesada, com sequência de jogos quarta e domingo, viagens longas e competições simultâneas. Não existe mais time titular absoluto. A rotação se tornou uma necessidade. Mas para rodar, é preciso ter elenco, ter banco, ter alternativa. E o Flamengo sabe disso. Por isso, não adianta apenas segurar a liderança. É preciso consolidar essa posição com planejamento, profundidade de grupo e inteligência na hora de tomar decisões estratégicas. A reta final da janela promete movimentação. Os próximos dias serão cruciais para definir se o clube conseguirá trazer o reforço que tanto precisa. A expectativa é grande, mas o trabalho está sendo feito com cautela. O torcedor, por mais ansioso que esteja, já entendeu que as decisões no Flamengo agora são baseadas em planejamento. A fase da impulsividade passou. Agora é um clube que sabe onde quer chegar e, mais importante, sabe como chegar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo surpreendeu o cenário do futebol sul-americano com a possível chegada de Darwin Núñez, ex-jogador do Liverpool, para reforçar o ataque da equipe carioca. Segundo rumores que circulam nos bastidores, a negociação estaria em fase avançada e envolveria um contrato milionário capaz de transformar Núñez no jogador mais bem pago do elenco, elevando o nível técnico do clube e trazendo uma expectativa enorme para torcedores e críticos. Fontes próximas ao clube afirmam que a diretoria vê em Núñez não apenas um artilheiro, mas um líder capaz de inspirar jovens talentos e revolucionar a forma de jogar do Flamengo. A imprensa internacional já começa a especular sobre o impacto dessa contratação, destacando a transição de um atacante europeu de ponta para o futebol brasileiro, algo raro e repleto de desafios. Nos corredores da Gávea, funcionários comentam que a chegada de Núñez poderia influenciar também nas negociações de outros reforços, uma vez que o clube passa a atrair mais atenção global. Analistas esportivos sugerem que o Flamengo estaria disposto a investir pesado, não apenas financeiramente, mas em infraestrutura e suporte ao atleta, garantindo que ele se adapte rapidamente ao estilo de jogo brasileiro, o que reforça o rumor de que esta é uma movimentação estratégica de longo prazo. A torcida, enquanto isso, já reage nas redes sociais com expectativas altíssimas, debatendo possíveis combinações de ataque e imaginando a equipe com Núñez como peça central. Além da parte financeira, os rumores indicam que a motivação de Darwin Núñez em se transferir para o Flamengo envolve fatores pessoais e profissionais, incluindo a possibilidade de ser protagonista absoluto de um grande clube sul-americano e a chance de reconquistar confiança depois de momentos instáveis na Europa.
Comentários em blogs esportivos e podcasts especializados sugerem que a mentalidade de liderança do atacante seria determinante para a estratégia de Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, que busca uma referência diária para orientar a equipe em competições nacionais e continentais. Fontes não oficiais afirmam que Nunes estaria animado com a possibilidade de enfrentar desafios inéditos, como a pressão de jogar em estádios cheios de torcedores apaixonados e lidar com a expectativa de títulos imediatos. Além disso, especula-se que a adaptação cultural e o apoio da comissão técnica seriam pilares fundamentais para que ele rendesse ao máximo, já que o futebol brasileiro possui características diferentes do europeu, tanto em termos de ritmo quanto de estilo de marcação e transição de jogo. Nos bastidores, circulam ainda informações sobre a influência de conselheiros e empresários do jogador, que estariam atuando discretamente para viabilizar a negociação sem expor detalhes públicos, preservando a imagem de Nunes enquanto as negociações avançam. A movimentação gerou burburinho também entre torcedores de clubes rivais, que acompanham ansiosos o desenrolar da história, comentando sobre o impacto que uma contratação dessa magnitude poderia ter no equilíbrio de forças do futebol brasileiro. Especialistas apontam que, caso se confirme, a presença de Nunes no Flamengo seria um sinal de que o clube mira não apenas títulos, mas também uma projeção internacional. Os bastidores da Gávea estariam fervilhando com conversas sobre a logística da chegada de Darwin Nunes, incluindo detalhes de hospedagem, adaptação familiar e ajustes no calendário de treinos para integrá-lo rapidamente ao elenco. Rumores sugerem que a diretoria estuda estratégias para maximizar o impacto midiático da contratação, transformando o atacante em uma espécie de embaixador do Flamengo globalmente, aproveitando sua fama prévia no futebol europeu para fortalecer parcerias comerciais e aumentar a visibilidade internacional do clube. Internamente, circulam especulações de que a chegada de Nunes poderia alterar o plano tático tradicional, obrigando Renato Gaúcho a repensar a posição de outros atacantes e a dinâmica ofensiva, com o objetivo de criar combinações eficientes que favoreçam tanto o ex-Liverpool quanto os jovens talentos da base. Comentários não confirmados ainda indicam que alguns jogadores teriam se animado com a possibilidade de jogar ao lado de um atacante de renome mundial, enquanto outros poderiam sentir a pressão aumentada, o que geraria debates internos sobre a liderança dentro do grupo. O rumor também gerou movimentação no mercado de merchandising, com a expectativa de que camisas com o nome de Nunes possam se tornar best-sellers instantâneos, aumentando receita e engajamento da torcida. Ainda que a negociação não tenha sido oficialmente confirmada, a mídia esportiva e os fãs alimentam teorias sobre como Nunes se encaixaria no Flamengo, quais seriam suas primeiras partidas e como seu estilo de jogo, baseado em velocidade e presença diária, poderia transformar o setor ofensivo, criando uma aura de suspense e expectativa ao redor do clube. A repercussão da possível contratação de Darwin Nunes pelo Flamengo extrapola os limites do Brasil e chega à Europa, onde analistas comentam sobre o que seria uma mudança ousada na carreira do atacante, vindo de uma liga de alto nível como a Premier League para um campeonato com características diferentes e maior pressão da torcida local. Rumores indicam que clubes rivais do futebol brasileiro já monitoram a situação, preocupados com a competitividade que Nunes traria à Série A e à Copa Libertadores, imaginando estratégias para conter seu impacto em campo. Internamente, na Gávea, especula-se que a diretoria já pensa em ajustar contratos de atletas-chave, oferecendo incentivos para manter o equilíbrio do grupo, enquanto mantém a atenção de todos voltada para a adaptação do novo atacante. Comentários circulam também sobre possíveis ajustes na preparação física, com treinos específicos para integrar Nunes ao ritmo intenso dos jogos brasileiros, sem comprometer sua saúde e rendimento. A imprensa esportiva explora diferentes cenários táticos, prevendo que o ex-Liverpool poderia atuar tanto como referência central no ataque quanto em movimentações de ponta, criando combinações inéditas e abrindo espaços para companheiros de equipe. Entre torcedores, a expectativa é quase palpável, com discussões sobre como a química entre Nunes e os demais atacantes pode transformar o Flamengo em um verdadeiro fenômeno ofensivo, capaz de disputar títulos de maneira mais consistente com uma presença internacional mais consolidada, tornando o rumor um dos assuntos mais comentados do futebol sul-americano. Além do impacto em campo, o suposto acerto com Darwin Nunes estaria movimentando os bastidores do futebol brasileiro de maneira inédita, despertando debates sobre investimento, ambição e projeção global dos clubes sul-americanos.
Comentários em fóruns e redes sociais especulam sobre o efeito psicológico da chegada de um atleta desse porte, sugerindo que ele poderia levar não apenas o desempenho do time principal, mas também inspirar jovens da base a almejarem patamares mais altos. Rumores indicam que a diretoria do Flamengo pretende promover a chegada de Nunes com ações de marketing estratégicas, aproveitando seu perfil internacional para consolidar parcerias comerciais e aumentar a audiência da equipe em transmissões globais. Além disso, especula-se que a contratação poderia gerar um efeito cascata no mercado, influenciando negociações de outros jogadores e até reforçando a competitividade de clubes rivais. O aspecto emocional também não passa despercebido, com torcedores expressando ansiedade. Expectativa, imaginando o impacto do atacante em clássicos, decisões de campeonato e em confrontos continentais, criando uma atmosfera de suspense e entusiasmo que alimenta o rumor de maneira contínua. A chegada de Darwin Núñez ao Flamengo, ainda que não oficial, já é tratada como um marco possível na história recente do clube, mostrando que estratégias ousadas e movimentos inesperados podem transformar não apenas o futebol em campo, mas também a maneira como torcedores, mídia e profissionais do esporte percebem a ambição de um clube sul-americano. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!